A gente, existem muitas histórias a respeito da vacinação, né? Ela sempre foi, assim, um tema que trouxe diversos tabus. E a vacinação, né, ela já existe faz muito tempo. E a vacina, ela é feita a partir de micro-organismos, né, causadores das doenças, certo? Pode ser vírus, fungos, bactérias, etc. Daí o que acontece, né? É usada. Ai, tem pessoas que dizem, então eu vou adquirir a doença. Não, gente, não vai adquirir a doença. Por quê? Porque passa por um processo técnico, né, no qual a patogenicidade desse vírus é inativada a partir de produtos químicos, reações químicas, né, o calor, por exemplo. Então, mas ele não perde o poder de incitar uma resposta imunológica, certo? Por quê? Porque uma parte daquele vírus, né, a proteína daquele vírus, ela vai ser utilizada para que o nosso sistema de defesa venha reconhecer, memorizar aquele vírus, para que em uma situação futura nós venhamos a nos deparar com aquele determinado vírus, nós venhamos o quê? Ter o poder de se defender, do nosso corpo se defender. Então, para você ver, né? Deus, ele é maravilhoso. Quando ele criou o homem, ele também criou o sistema imunológico, que é um sistema de defesa que nos defende, né, dos ataques dos micro-organismos. Então, gente, existem vários estudos, né, para ter chegado a esse ponto da questão da vacinação. E testes foram feitos com animais, com seres humanos, para que fosse chegado, né, a uma situação de segura para ser exposta para pessoas, certo? E aí a gente vê que nesse caso da vacina, da Covid-19, são duas vacinas que já foram aceitas aqui no Brasil, e inclusive quase 8 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose, e a segunda dose já foi tomada por mais ou menos umas 2 milhões de pessoas também. Né? É importante que a gente tenha o conhecimento sobre as vacinações, né? A gente vê que está sendo vacinada em torno de 300 mil pessoas por dia, certo? Mas a previsão é que para esse mês, em torno de 22 milhões de pessoas venham ser vacinadas. Então a gente tem que ter cuidado com a questão dos fake news, né, das histórias que as pessoas inventam em relação à vacinação, certo? Por quê? Porque as mentirinhas, elas ocorrem desde o começo da história da vacina, né? Na primeira vacina que foi criada, as pessoas diziam que quem tomasse a vacina da varíola ia ficar com cara de quê? De boi, né? Com cara de vaca. Gente, isso é horrível, isso levou a uma revolta, chamada Revolta das Vacinas, certo? E hoje a gente tem a orientação, a gente tem informação fidedigna em relação às vacinas, e a gente não deve agir de forma a ser pessoas vulneráveis ao efeito manada, né? Só ouvir e não ter a certeza, não investigar. É por isso que é interessante a gente buscar informações fidedignas, né, da OMS, do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria também de deixar claro a questão do governo não estar enriquecendo às custas, né, de pessoas que estão adoecendo, de pessoas que estão morrendo com a questão dessa doença. Gente, não existe. Muito pelo contrário, o governo está tendo prejuízos enormes em relação a isso, prejuízos financeiros, certo? Que está realmente prejudicando o nosso país, e não só o nosso país, mas diversos outros países. Então a gente tem que ver que existem pessoas que querem impor critérios, né, como se fossem a verdade absoluta. E a verdade absoluta não é a que eu quero. Não existe isso, certo? Gente, o tipo de vacina que está sendo utilizada é com um vetor viral que não é replicante, ou seja, né, o vírus vivo, mas que ele não tem poder de causar patogenicidade no ser humano, certo? Ele fica inativado porque, como eu falei anteriormente, ele passa por um processo químico no qual ele perde o poder de patogenicidade, mas mesmo assim é possível ser reconhecido, né, o agente estranho, e no caso ser gerada uma resposta imunológica. Então, esse vírus ele não tem o poder de se replicar nas pessoas. É só uma forma de você enganar o seu sistema imunológico para que a pessoa venha adquirir o quê? A proteção contra aquele vírus, certo? Contra aquele antígeno causador da doença.
no caso, né, o Covid-19. Gente, em relação à vacina, existe sim, né, uma ordem de prioridade das pessoas que podem estar se vacinando antecipadamente, né, e essa ordem ela deve ser seguida. E algumas pessoas têm essa prioridade, né, no caso dos profissionais da área da saúde, as pessoas que trabalham com a educação, os professores do ensino básico, do ensino superior, e aí as pessoas também do transporte, do viário, do transporte coletivo, do transporte rodoviário. E aí a gente vê que também tem pessoas, né? As pessoas que residem em locais vulneráveis, são as pessoas que moram na rua, as pessoas quilombolas, as pessoas indígenas, as pessoas que moram em locais próximos ao ribeirinha, certo, gente? E também outras pessoas, né, que além de serem idosas, são pessoas também que portam doenças crônicas. E essas doenças crônicas nós sabemos que são doenças que podem susceptibilizar o indivíduo a ter uma complicação maior da doença. Então é por isso, né, que o Ministério da Saúde está seguindo aí essa ordem de prioridade. Então quem estiver no quadro das prioridades tem que estar atentos, né, para ver quando que vai ser a sua vez de se vacinar. Gente, aí fica a dúvida, quem pode se vacinar? Quem é que não pode se vacinar? Quem é que pode se vacinar, mas tendo uma precaução maior? Quem são aquelas pessoas que têm que adiar a data que vai se vacinar? E então a gente tem que ver aí que existe, né, toda uma questão a ser avaliada. As pessoas que podem se vacinar, são aquelas pessoas, né, que usam próteses, que as pessoas têm dúvida, né, pode se vacinar sim. As pessoas que estão utilizando antibióticos também podem se vacinar. Pessoas que têm doenças autoimunes também podem se vacinar. Pessoas que realizaram já transplantes também podem se vacinar. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica, hipertensão, diabetes, asma, rinite, sinusite, todas as ites, não tem problema, pode se vacinar, certo? Tem pessoas que não só pode, na verdade, como deve, né? Porque essas pessoas sim são as pessoas mais vulneráveis a complicações da doença. Então por isso que elas devem sim se vacinar. Mas existem, claro que existem aquelas né, que também podem se vacinar, mas com algum tipo de precaução. Daí a gente vai, né, para um grupo de pessoas que é o quê? As gestantes, os lactentes, eles podem sim se vacinar, mas com uma precauçãozinha maior, né? As pessoas que tomam anticoagulantes, essas pessoas que tomam anticoagulantes, elas correm o risco de hemorragia, mas elas são orientadas, portanto, por isso que existe a precaução, né? Antes da vacina, que quando ela se vacinar, ela passa uma compressazinha de gelo no local, né? Para evitar a questão do sangramento. E também, gente, a gente tem que ver que tem aquelas pessoas que têm alergia, que já teve alergia a algum tipo de vacinação, que já teve alergias fortes, né, a medicamentos, que já teve alergias fortes a tipos de alimentos. Então essas pessoas elas têm, né, elas podem se vacinar sim, mas com uma precauçãozinha maior, certo? E existem também aquelas pessoas que não podem se vacinar de jeito nenhum, certo? Aquelas pessoas que não podem se vacinar de jeito nenhum, quem são? São pessoas que têm alergia aos componentes da vacina, né? Tem muitas pessoas questionando isso. E os componentes da vacina são vários, né? A gente vê aí que tem o cloreto de magnésio, de componentes da vacina, porque são duas, né, gente? Na verdade, é a feita pelo Instituto Butantan, que é a Coronavac, e tem a Oxford, né? A AstraZeneca, que é feita pela Universidade Oxford. Então a gente vê aí que alguns componentes já são bastante conhecidos, né? Que nem eu citei, o cloreto de magnésio, a sacarose, que eu consigo lembrar sempre, o etanol, o hidróxido de alumínio, outros mais, o hidróxido de sódio, e o outro que eu esqueci agora porque é um nomezinho mais complicado, mas existe uma bula, né? E essa bula ela pode ser acessada por qualquer pessoa, né? A gente vê aí que tem no Google disponibilizada. Então é só você querer, né, ter acesso a essa bula,
Por quê, né, gente? Essa bula ela pode ser uma bula que venha a ser atualizada com o tempo, porque é uma vacina nova, são vacinas novas, e essas vacinas elas não ficam aí de qualquer jeito, né? Elas continuam em estudo, sim, porque elas foram disponibilizadas recentemente, mas tem muitas pessoas que se preocupam em relação ao que pode acontecer se você tiver algum tipo, né? Você não sabe, de repente você não sabe que você tem a alergia àquele determinado medicamento. E de repente você vai, toma a vacina, desencadeia uma reação anafilática, que é uma reação mais forte à questão da alergia, né? Que você tem a determinados tipos de componentes da vacina. Então o que pode ser feito nesse momento? Né? Você não vai estar desamparado. Por quê? Porque existe uma equipe que foi treinada justamente para isso, né? Para socorrer as pessoas caso ocorra, né? As pessoas terem algum tipo de reação. Existem medicações que podem reverter o quadro clínico imediatamente, gente, assim, de uma hora para outra, certo? De forma muito rápida, na questão da adrenalina, pronto, um exemplo que é mais conhecido de medicação. Então, por isso, gente, que as pessoas que tomam a medicação, que não sabem se tem alergia ou não a algum componente da vacina, essas pessoas elas ficam em observação durante 30 minutinhos, certo? E isso é algo que já ocorre aí em relação a outros tratamentos, tratamento com a bezetacil. Quem toma bezetacil pela primeira vez sempre tem essa questão da observação, de ficar sendo observado os 30 minutinhos. Então, no caso da vacina também não é diferente, né? As pessoas que não sabem se tem algum tipo de reação, alergia aos componentes da vacina, que são vários, né? Em torno de, acho que tem uns 10 componentes, né, na vacina. Então, essa pessoa fica de observação, mas ela não fica desamparada se caso ela venha ter uma reação grave. E se caso ela tiver uma reação grave, ela não vai mais tomar a segunda dose da vacina, certo? No caso, não toma mais. Então, gente, existe também aqueles casos, né, que a pessoa não pode tomar a vacina na hora, mas que ela pode tomar a vacina depois. Ou seja, pode ser adiado a questão da vacinação para aquela pessoa. No caso de pessoas que já estão com um quadro clínico da Covid-19, são pessoas suspeitas de Covid-19, pessoas que estão com febre, por exemplo, e também pessoas que já têm o diagnóstico propriamente dito da Covid-19. Essas pessoas não podem tomar naquele momento a vacina, certo? Tem que aguardar um tempo. E aí, da mesma forma, existem outras pessoas também que pode tomar sim a vacina, né? No caso das pessoas que têm doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, asma, e de repente, por exemplo, quem tem asma, de repente está com uma crise asmática, aquela pessoa não vai tomar a vacina em plena crise, né, asmática, certo? Com a doença agudizada, não vai fazer isso. Ela vai marcar para vir outro dia, certo? Não vai tomar a vacina naquele momento. Da mesma forma, são as pessoas que têm tratamento com imunoglobulina. Por quê? Porque a imunoglobulina humana, ela pode interferir, né, na sua resposta dos seus anticorpos em relação ao agente, né, ao antígeno. Então é por isso que eles pedem também em torno, eu acho que de um mês, se eu não me engano, né, para que seja dado esse tempo, certo, gente? Mas então nós temos aí que ver essas questões, quem pode, quem não pode, quem pode, mas com precaução, né? Quem vai adiar a sua vacinação, o que não pode é ficar sem tomar, certo? E é isso, gente, a vacinação está aí, os profissionais de saúde estão aí, todos prontos, né, para realizar o seu trabalho, para contribuir com a saúde da sociedade, mas é uma vacina que não é obrigatória, certo, gente? Não é obrigatória, você toma se você quiser, só que é importante que você venha avaliar o risco-benefício que isso pode trazer, porque nós estamos nos dando com uma doença que é muito virulenta, que tem um alto poder de patogenicidade, certo? E a disseminação dela é de fácil transmissão. E é por isso que a gente tem que ter, né, essa consciência de que se vacinar não é um ato individual, eu acredito que seja um ato coletivo.
porque a partir do momento que você decide tomar a vacina contra esse vírus, você também, né, está ajudando aquelas pessoas que, de certa forma, não teve como se vacinar por questões, né, à parte que eu já citei até anteriormente. Então a gente deve sim fazer a nossa parte em relação a isso, adquirir as informações fidedignas a esse respeito, né? Pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo, e a gente não tem agora momentaneamente um índice fidedigno, né, que a gente possa dizer tantas pessoas estão com a doença, né, porque esses dados eles foram barrados, né, pelo governo momentaneamente, mas a gente sabe que a situação está muito séria. Muitas UTIs reabriram, né, os hospitais estão superlotados, mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de se vacinar. Então a gente deve sim, né, fazer a nossa parte, e a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, ela apoia e ela defende, né, que nós venhamos fazer a nossa parte quanto cidadão. A gente sabe que não existe medicação para prevenir essa doença, não existe medicação para prevenir, né? O que nós temos aí meios de como você amenizar a questão da transmissão, com a lavagem das mãos, com água e sabão, o uso de álcool em gel. A gente pode estar usando máscara, a gente pode estar evitando o socialismo, né? Evitando sair de casa, e principalmente o que a gente pode estar fazendo é se vacinar, né? Se vacinar também, não deixar de se vacinar, porque a vacinação é importante, ela está aí para proporcionar segurança, proteção, certo, gente? Não é para espantar ninguém, não é para apavorar ninguém. A gente sempre tem medo, às vezes, do desconhecido, mas essa vacina, ela não está sendo algo desconhecido, né? As informações estão aí disponíveis. Tem informações falsas, como eu falei, mas tem as informações verdadeiras. Então procure fontes fidedignas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? Porque no Facebook, no Instagram, existem muitas conversas que são falsas, né? Que não ajudam no seu empenho de fazer a sua parte como cidadão. Então que nós possamos fazer a nossa parte, certo? E é isso aí, eu espero, né, ter ajudado com que vocês venham ter despertado novas percepções a respeito desse assunto, né? A dificuldade maior ela já está sendo resolvida, que era a questão do recurso financeiro, né? As vacinas elas são muito caras, elas geram um valor altíssimo para o governo, certo? Mas nós estamos aí, né, com a promessa de mais de 22 milhões de vacinas para a gente tomar ainda esse mês. 22 milhões não, 22 mil, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né, porque nós estamos aí frente a uma pandemia e nós somos cidadãos comprometidos, que nós temos deveres, nós temos direitos, então que nós possamos cumprir com a nossa parte.